Nós vamos estudar a lição 1, a nossa nova revista, Escravidão Nunca Mais. Então, são estudos no livro de Êxodo. A leitura bíblica são os capítulos de 1 a 7. 7 e 7. E nós vamos então, à medida que estudamos aqui, vamos ler algumas destas passagens. É uma mensagem, principalmente esta primeira, uma passagem bem conhecida, então fica mais fácil para nós. E como diz aqui na introdução da lição, a história relatada no livro de Êxodo é uma história muito popular. A gente viu quanto é popular que quando a Record fez uma novela, as pessoas assistiram, né, uma grande audiência, porque é uma história muito emocionante, digamos assim, fascinante. Quem não se emociona ouvindo essa história da libertação do povo do Egito, as 10 pragas, o caminhar no deserto, o sustento deles no deserto, a entrada à terra prometida. Então são histórias que a gente pode contar, recontar, sempre são histórias que nos emocionam. Como a história de José, que a gente viu há pouco. A história de José você pode ouvir várias vezes, ela é uma história que é recheada de emoções, de momentos bons. Então nós vamos estudar sobre a libertação de Israel da opressão dos egípcios. E essa história, ela está muito vinculada à história do Novo Testamento, de Cristo, o que Cristo fez por nós. A história está muito vinculada a quem somos nós, né? Antes escravos, agora livres em Jesus. Então sempre nós vamos perceber grande similaridade em relação à história do povo hebreu com a nossa história. A palavra êxodo significa partida, né? Sair, êxodo. E a frase que fica registrada aí como central é a frase de Êxodo 5:1 e em várias outras passagens que vocês podem ver aí, está escrito na lição. Deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. Então vamos começar aqui, nesta primeira lição, vamos ver como Deus suscitou um libertador para o seu povo que se encontrava em grande sofrimento na terra do Egito. Ponto 1. O sofrimento de Israel e Moisés. Se a gente começa a leitura de Êxodo, a gente vai perceber que fala sobre uma genealogia rápida, mostrando aquela família lá no Egito. Mas logo a gente vê a preocupação, né, do rei do Egito com o crescimento do povo. Olha, eu vou ler aqui a partir do verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, essa era a preocupação. Estavam crescendo, e a gente viu, né, que isso é uma promessa de Deus, que
que iria acontecer, o povo de Deus iria se multiplicar. Fala sobre um novo rei do Egito que não conhecera José. Parece difícil isso, não? Como que alguém não iria conhecer José? Não era uma história que foi contada e é contada até hoje, lá no Egito? Eu vi um historiador dizendo que essa história de José para eles lá é uma história de ficção, que não aconteceu. Então é uma história que foi desprezada, foi apagada. O registro é da Escritura, da palavra. É interessante, né? Mas é a conveniência, né? Quem conta a história conta de forma a sua conveniência. Quem conta a história fala dos seus heróis. Ou quem conta a história humilha o herói do outro, né? O mesmo rei, o mesmo presidente, contado a biografia dele por uma pessoa é uma história, contada por outro é outra história. Então a gente percebe que, infelizmente, o povo de Deus cresceu, felizmente, mas infelizmente foi perdendo o seu lugar de destaque. Nós terminamos de contar a história, né, da alegria daquele povo lá chegando e tendo trabalho, e José sendo aquele homem tão importante. Agora não, agora eles vão ser perseguidos. Temendo Israel, Faraó determinou que o povo fosse afligido e escravizado. Então aí a gente percebe que o rei já começa a persegui-los. Versículos de 11 a 14 fala a respeito desta alternativa, né, do rei de infligir trabalhos. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Não estava adiantando, está perseguindo, mas eles não estão diminuindo, pelo contrário, estão se multiplicando, e a perseguição está espalhando essas pessoas. Temendo Israel, o faraó, temendo Israel, determinou que o povo fosse afligido e escravizado. Percebem que 3 palavras aparecem aqui repetidas, e a lição destaca o comentário de Philip Graham. São 7 palavras, mas na verdade essas 7 palavras elas repetem 3 palavras. Aqui no verso 13 e 14, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. Repete a palavra, tirania, tirania, serviço, servir, trabalho, trabalho, mostrando não uma palavra comum, né, uma palavra trabalho como algo bom, mas trabalho forçado, serviço de servidão, de escravo. E a palavra tirania, tirania, né? Como se fosse um estalo do chicote.
E aí, irmãos, se a gente vai um pouquinho mais rápido, né? Nós conhecemos a história. Depois de afligir com o trabalho, veio a questão das parteiras, versículo 16, né, que matassem os meninos que nascessem. E a gente percebe que, por fim, o faraó, vendo que não deu certo, porque as parteiras, elas arrumaram um jeito lá, né? Falaram, não, as mulheres hebreias são muito fortes, elas mesmas já têm os filhos delas lá. Ou seja, elas não mataram as crianças. Faraó ordenou então um genocídio. Todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo. Versículo 22. E aí, irmãos, a gente percebe, né, como Deus usa todas as coisas para o bem, como se uma situação dessa, que terrível, de mandar matar as crianças, né, muitos foram mortos, é daí, dessa situação, que vai surgir quem? Moisés, o líder que Deus vai levantar. Moisés foi escondido pela sua mãe. Quando ele completou 3 meses, já não dava muito mais para esconder, e ele é colocado no rio, para, quem sabe alguém, né, pegasse essa criança. E Moisés foi acolhido e entra na casa de Faraó, aquele que estava querendo matar todos os hebreus. Ele vai ser aí, vamos dizer assim, quase que um responsável para educar, para dar todos os suportes de Moisés para que ele pudesse crescer. É claro que depois a gente vai ver que Moisés, ele dependeu totalmente de Deus, mas de certa forma ele estava preparado no conhecimento do povo e outras coisas por estar ali. É certo que Moisés foi poupado para que ele pudesse ser esse grande líder. A lição fala que no começo, quando jovem, ele não estava muito preparado, contando a história da discussão que ele teve, vendo um egípcio, né, abusando de um hebreu, ele mata esse egípcio. Depois, no momento em que havia uma discussão entre as pessoas lá, ele resolve intervir, e aí a pessoa fala, você matou, vai me matar também, né? Faraó então passa a perseguir Moisés, que fugiu para a terra de Midian, onde se casa e tem uma família. Então a lição destaca aqui que ele não estava preparado ainda para fazer a obra de Deus, que no momento certo ele seria chamado. Então terminamos esse primeiro ponto, irmãos. O sofrimento de Israel e de Moisés. As dificuldades que viram sobre eles. Falamos há pouco sobre o tema estar cansado. E da mesma forma que as dificuldades vieram sobre aquele povo, elas vêm hoje sobre nós. Nós não somos escravos de Faraó, mas nós vivemos num mundo onde muitas vezes reina o pecado, onde nós somos humilhados, onde nós somos, se nós intentarmos contra o que o mundo fala, podemos ser perseguidos. E a situação é parecida. Se os irmãos quiserem ajudar, pode falar. A situação é parecida. As dificuldades da escravidão, os problemas que nós enfrentamos. O microfone está aí não, Nádia? Onde você pôs? Ah, está aqui. Só um segundinho.
Obrigado. Moisés precisou desaprender o modo de agir da corte egípcia. É interessante a gente olhar que ele foi, parece não, Deus que providenciou tudo para que ele fosse criado lá no sistema egípcio. E agora o escritor está levantando que ele teve que desaprender tudo isso. É interessante isso. Se ele precisava disso para cumprir a sua tarefa, a sua missão que Deus lhe daria posteriormente, não, ele precisou desaprender disso. Ou seja, da maneira que ele aprendeu, ele agiria pela força como ele começou a fazer. Depois, quando ele teve que fugir e aprender tudo de novo, aí sim, que Deus o preparou, né? Quando ele aprendeu a depender, como você estava falando antes, é preciso aprender a depender do Senhor e a confiar no poder de quem? No poder do Senhor, não nas suas forças, não naquilo que ele sabia, não naquilo que ele havia aprendido lá no Egito. É claro que o que ele aprendeu lá não ia dar condições a ele libertar o povo. Pelo contrário, ele tinha que reaprender, ele tinha que passar mais 40 anos lá no deserto, ele já tinha 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, para aprender tudo de novo, aquilo que Deus tinha para ele, capacitando-o, né, para daí ele poder voltar e cumprir aquela missão que com certeza ele foi escolhido lá, dentre todas as crianças, para ser o instrumento de Deus. É interessante olhar isso. É verdade. A lição diz aqui, né, que precisava desaprender o modo de agir da corte egípcia. Então, foi bem lembrado pelo Obed, que a forma deles, né, era oprimir, era bater, era usar a força própria. Mas Moisés vai agir de forma diferente. Bom, esse ponto 1, então, irmãos, o título dele já quer dizer isso, né? É um momento difícil, sofrimento de Israel e de Moisés. Então ele traz o lado ruim, os problemas, as tristezas, tudo que eles estavam passando. Como a gente acabou de falar, né? Nós passamos por tristeza, por dificuldades, por tentações. Mas e aí, estamos abandonados, estamos perdidos? Aí o ponto 2 vai dar uma animadinha, né? Vai nos trazer essa afirmação tão bonita que está lá no capítulo 2, 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus ouviu o gemido do seu povo. Irmãos, que pai não vê o sofrimento do seu filho? Que pai deixa desamparado o seu filho? Que Deus seria esse, né, de deixar-nos desamparados? Então nós sabemos que Deus, no momento certo, Ele provê esse sustento, esse livramento. E aqui diz que o clamor do povo, nós vamos clamar a Deus, Deus vê, mas nós precisamos clamar ao Senhor, porque em resposta a esse clamor foi que Deus desceu. É o verso 8, parte do 7, né? 3, Êxodo 3, 7 e 8. Certamente vi a tua aflição, ouvi a aflição do meu povo, e está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Então ele ouviu o clamor. Mas Deus, Ele não agiu pela sua própria mão, diretamente, e assim Ele vai levantar o libertador, que nós sabemos que é Moisés.
Sabemos que é Moisés. A obra de Deus é feita por nós, através de nós. Isso é um grande privilégio, porque nós não somos especiais. Nós encontramos aqui na passagem Moisés, né, conversando com Deus, e a gente percebe que o fator aqui é que Deus era o eu sou, era o especial. Mas vamos aqui de parte para a gente chegar nesse momento também da apresentação de Moisés. Gênesis capítulo 3, está lá falando que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então percebe que Deus se apresenta através aqui de uma teofania, né? Ele aparece uma sarça. Você imagina um vaso que seja esse mesmo, queimando, só que você continua a enxergar as flores, né? O plástico, enxergar a mesma coisa, ou seja, o fogo não está consumindo. O fogo, quando passa no lugar, ele consome, ele deixa cinza, desaparece, mas ali não desaparecia, porque esse fogo não era simplesmente um fogo comum, era a presença de Deus, Deus aparecendo a Moisés. Deus estava ali naquela grande montanha em toda a sua presença viva e ardente. Deus aparece então a Moisés. O Senhor se revela a Moisés, de 3 a 5. Versículo 3, que a gente parou, né? Moisés diz: irei para lá. Vou lá ver o que é isso que está acontecendo. Moisés falou, mas foi impedido. Não te achegues para cá, versículo 5. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí há uma apresentação de Deus. Eu sou o Deus de teu pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Depois ele fala mais abaixo que ele é o Deus, o eu sou. Essa apresentação de Deus como eu sou quem sou, eu sou, serei contigo, no verso 12, é uma apresentação de um Deus que é eterno, que não muda. Basicamente ele queria dizer que ele era o mesmo Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus das promessas, o Deus resgatador, que será resgatador no passado, no presente, no futuro, o Deus Todo-Poderoso. Deus se revela assim a Moisés como Deus imutável, eterno, Deus graciosamente, que entrou em aliança. Moisés, depois de ouvir tudo isso, ele aqui demonstra uma atitude de muita, como se diz, né, negação de Deus, de não querer se envolver com o ministério. Chamado para servir, ele diz: não, Senhor Deus, eu não quero, eu não posso, eu não sou capacitado. Capítulo 4.
Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele começa a arrumar desculpas, e cada desculpa que ele arrumava, Deus falava com ele, Deus arrumava uma solução para ele. Qual a resposta de Deus no verso 2? Moisés, então, ele diz que não é capacitado. Como que eles vão achar que ele viu Deus, que ele foi chamado por Deus? E como resposta, Deus falou: então eu vou fazer com que alguns sinais possam aparecer em você. E assim essa seria o credenciar, né? Credenciá-lo como alguém que seria conhecido como homem de Deus. Mas eu acredito que esse ponto 2 para um pouquinho antes, né? Não chega nessa parte. Vamos terminar o ponto 2 então. Eu sou o que sou, foi o que Deus disse. Moisés então é credenciado com sinais miraculosos, 4, de 1 a 9. A revista não cita quais são esses sinais miraculosos, mas está aqui no ponto. Então, em resumo, a gente conhece que é primeiro o bordão, que transforma em serpente, depois ele coloca a mão no peito, e essa mão ela se torna branca, né, digamos assim, como lepra, e ele coloca a mão de novo e essa mão se torna saudável. E tem um terceiro aqui, que ele jogaria um pouco de água fora, né, assim no chão, e essa água se transformaria em sangue. Então são 3 sinais aqui. Se alguém falar que você não é um chamado meu, que você não foi eu que te chamei, você mostra esses poderes para que essas pessoas possam crer que você é realmente de Deus. Israel é meu filho, meu primogênito, deixa ir meu filho para que me sirva. Essa era a mensagem que Moisés deveria falar com o faraó. Deixa meu povo ir. Falar em nome de Deus. Deixa meu povo ir. Eu queria me atentar um pouquinho aqui também nessas desculpas de Moisés, porque realmente a gente percebe que ele, de toda forma, não queria se arriscar, vamos dizer assim, né? Pois era algo muito sério, né? Se ele já tinha fugido do faraó, porque ele estava sendo perseguido, agora ele vai para lá, então ele tenta de todo jeito. Versículo 10, depois de todos esses sinais aqui, digamos assim, de todas essas representatividades aqui, credenciamentos, como diz a revista, Moisés diz no versículo 10, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca, nem depois, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus já está ficando irado aqui, né? E quem que fez a boca? Quem que faz o mudo? Muitas vezes a nossa desculpa, irmãos, é exatamente, mas eu não sou capacitado para cantar, para pregar, para tocar. Mas se Deus, realmente Deus chamou, não tem isso. Eu lembro muitas vezes, uma vez um missionário, né, que veio visitar a igreja, e a gente como pastor hospedou, e conversando com ele, eu falei, nossa, mas como que você consegue, né, fazer isso, estar no país, estar fazendo isso, né? Você tem, tipo assim, falando que ele tinha capacidade, né? Ele falou, olha, não tem capacidade nenhuma, não. É chamado mesmo. Não vou com coragem, eu não estou corajoso
fui lá para esse país com coragem, né? Eu fui porque tinha que ir, senti o chamado de Deus. Então, irmãos, nós também somos chamados a algumas coisas. E se a gente ficar, mas tem um melhor, tem um que faz melhor? Ah, mas o outro sabe, eu não sei. Não vai ter ninguém nunca, né? Pode falar. Então, parece que o Moisés aqui, ele estava no meio termo ainda, né? Apesar de Deus já ter falado com ele, que ele iria ter que fazer essa tarefa, parece que ele ficou olhando para as dificuldades que ele havia tido ainda no Egito. Porque quando aconteceu aquele episódio lá dele matar o egípcio, ele estava tentando instruir o povo. Ele estava tentando dizer ao povo que Deus estava no comando e coisa parecida, mas ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque Deus não havia autorizado a fazer. E agora mesmo Deus o chamando e passando instruções, parece que a cabeça dele estava meio misturada. E aquilo que o senhor falou, quantas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas não é o momento. Outras vezes você se nega a fazer porque você não está com coragem de fazer, a cabeça não está no ponto. Eu sempre digo a gente, eu no caso, para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, eu tenho que esperar uma boa oportunidade para isso. A hora que eu percebo, comento com o Mário, com o Rodrigo, a hora que eu percebo que é o momento, eu vou expor aquilo que, como diz o mundo aí, que o meu coração está mandando fazer. Mas, fora disso, é o caso de Moisés. Falou, não, mas como assim? Em outras palavras, eu já tentei, já não deu certo, não consegui. Ou seja, ele estava em dúvida porque ele estava comparando o poder e a capacidade que Deus estava passando para ele com a capacidade que ele tinha. Era impossível, não ia conseguir mesmo. Então, trazendo para a gente hoje, eu vou falar a hora que eu tiver oportunidade. Mas para isso, você tem que estar preparado para falar, senão não vai adiantar nada. Aparece a oportunidade e você não tem nada para falar porque você não se preparou para isso. Não buscou a orientação e os ensinamentos de Deus para fazer essa tarefa. Estou trazendo para o nosso dia, eu acredito que seja isso. Eu preciso estar. Ele foi criado segundo os costumes do Egito. Agora Deus faz com que ele vá lá para o deserto e fique lá, ele vai reaprender tudo de novo. Mas mesmo assim ele não estava com tanta firmeza. Até que Deus fala duro com ele, né? E aí sim, ele se dispõe a fazer a tarefa. E a gente fica imaginando, né, tudo o que aconteceu com Moisés, toda a história dele, e de repente agora ele viu essa sarça queimando lá e não se consumindo, ou seja, ele foi convencido de que era Deus, né? Repare que aqui quando Moisés, ele fala, mas quem sou eu, né? Tipo assim, eu não sou ninguém. E Deus não responde, não, você é uma pessoa importante, você é alguém que vai dar conta, né? Deus não fala isso. Deus fala, não, eu vou ser contigo, né? Eu serei contigo, eu que estarei à frente. E a gente percebe exatamente isso. Quando a gente é chamado a fazer alguma coisa, a primeira palavra que vem, mas quem sou eu? Mas Deus não está perguntando quem é você. Ele sabe que você não é ninguém, Ele sabe que você não tem força, que você não é capacitado, mas Ele está te enviando, Ele vai capacitar, Ele vai dirigir, Ele vai trazer a palavra no momento certo. Então aqui no final também a gente conhece bem a história, né? Com essa insistência dele, não sei falar, Deus fala, né, sobre Arão, né, que estará sendo boca, né, ajudando, estará com ele, né? Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, ou seja, ajudou uma pessoa aqui. Moisés então recebeu, relutou, mas foi, né? É melhor aquele que
por um tempo vai relutando, mas assume o compromisso. Tem pessoas que assumem o compromisso e depois não vai, né? Não, está precisando disso? Segunda-feira? Vou. Aí, faltando uma hora, desculpa, mas não vai poder, né? Não podemos ser desse que assume um compromisso e depois fala não, né? Igual aquela história dos 2 irmãos da Bíblia lá, né? O que fala não e depois vai, e o que fala sim, mas depois não aparece. Então é bom que a gente seja o que fale sim já e vá, mas se em algum momento a gente relutar contra algum chamado do Senhor, que a gente assuma a posição e compareça. Aqui a lição, terminando ainda o ponto 2, citando esse capítulo aqui, 4 de Êxodo 22 e 23, ela diz que é a primeira vez que Israel é apresentado como filho de Deus. Então Deus disse: Israel é meu filho, meu primogênito. Deus fala: deixe meu povo, deixe meu filho, deixa ir meu filho, para que me sirva. 4, 22, 23. Interessante, né? Deixe meu filho ir. Israel é meu filho. Interessante no verso 23 que Deus fala assim, ó: digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus estava, através de Moisés e Arão, né, jogando duro com o faraó. Já aqui, né, nesse momento, está contando o final lá da história, quando eles vão ser livres. Interessante. Às vezes alguns detalhes desses a gente acaba não lendo, né? Mas vamos lá, ponto 3, a resistência de Faraó e a promessa do Senhor. Moisés e Arão transmitiram a Faraó a palavra do Senhor. 5:1. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor para que eu ouça eu a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então aqui a gente percebe, né? Deus se apresenta: eu sou Deus o Todo-Poderoso. E Faraó vem com essa história de que eu não conheço esse Senhor. Quem é o Senhor? Quem é que está se levantando contra mim? Faraó se achava o homem mais poderoso da terra. Não existe ninguém que possa se levantar contra mim. Quem é você para vir trazer uma mensagem de uma pessoa que eu nem sei quem é, né? Faraó tinha os seus deuses. Será que o seu Deus vai desafiar os meus deuses? Olha o que os meus deuses me deram, todo esse poder, toda essa glória, todo esse tesouro. Quem é esse Senhor? É o Senhor dos escravos, né? Como se dissesse: mas que senhorzinho pequenininho é esse? Está lá o povo lá tudo escravizado. Tanto é, pastor, não está na lição aqui, mas quando chegou lá na hora das pragas, alguns dos sinais feitos por Moisés e Arão, os magos do Egito também faziam. Então, Deus já havia dito a Moisés que ele ia endurecer o coração de Faraó para que a história se conduzisse de uma maneira muito bonita mesmo no final. Então, ele confiava tanto nos seus deuses, nos seus pastores, vamos usar esse termo, nada a ver, né? Mas quando Moisés e Arão começaram a fazer alguns dos sinais que Deus o havia mandado, alguns dos magos lá também começaram a fazer as mesmas coisas. Falaram: mas então o seu Deus não é de nada mesmo, porque se os meus magos estão fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo, quem é ele? Como eu vou deixar ele? Ou nada. E as próprias pragas mesmo, né, como está dizendo aqui na revista, bem como o próprio Êxodo, são a resposta de Deus à insolência de Faraó. Eu sou o Senhor, é a palavra de Deus. Versículo 7,
versículo 4 do capítulo 7. Faraó não os ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Eu farei sair do Egito. O versículo 5: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Quem é esse? Eles saberão. Eu lembrei de, às vezes, alguma luta, não sei quantos já viram, né? A pessoa, o que desafia, todo prepotente e arrogante, e falando com o outro, aparentemente desconhecido, né? Que está ali para lutar contra ele, e o outro calmo, porque que horas que é a hora de provar quem é quem? É na hora da luta. Antes da luta pode xingar, pode brigar, pode gritar, né? Pode fazer o que for. E aí quantas vezes a gente vê, né, um vídeo dessa pessoa que foi humilhada, simplesmente dá um nocaute no outro, no que se achava muito grande. E foi isso que aconteceu, né? Em proporções, dimensões muito maiores. Porque quem era Faraó, né? Deus podia falar, mas quem é você? Você é uma pessoa pequena, não é nada. Então esse versículo 7 é bem claro: saberão os egípcios. Não sabem quem eu sou? Saberão os egípcios, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Saberão quem eu sou. E aqui a lição ressalta que, além dos egípcios, os próprios israelitas precisavam saber quem é o Senhor. Essa revelação não tinha em vista apenas os egípcios, ela também contemplava os israelitas, pois eles também precisavam saber quem é o Senhor. Eles clamaram a Deus e eles iam ter essa experiência de livramento de Deus. Provavelmente muitos estavam desacreditados, sem esperança, cansados, mas eles saberiam quem é o Senhor. É assim que acontece na nossa vida, né, irmãos? Nós estamos com Deus, em um momento nós vamos ter essa experiência. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Aqueles que se opõem a Deus, hoje podem blasfemar, mas um dia eles saberão quem é o Senhor. O riso vai se transformar em choro, em juízo. Então assim é o Senhor. Conclusão: como povo de Deus, como o povo de Israel no Egito, também somos forasteiros em uma terra hostil que se volta contra nossas crenças e nossa devoção. Acima de tudo, a situação de Israel é um exemplo vívido de como vivem aqueles que estão escravizados por adversários muito piores que o Império Egípcio, Satanás e o pecado. Tais pessoas são completamente incapazes de libertarem a si próprios. Assim como foi com Moisés em relação a Israel, o Senhor suscitou o nosso libertador, que enfrentou e venceu os nossos inimigos. Então Moisés é um tipo de Cristo também, aquele que veio para libertar, que veio para trazer esse consolo para o povo que estava escravizado, estava triste. A mensagem é muito clara, irmãos: nós não somos escravos do inimigo, nós somos libertos por Deus, nós já somos libertos por Deus. E dia a dia o Senhor caminha nos abençoando, nos fortalecendo. Assim como Deus revelou a sua glória através do Êxodo, assim também Ele revela a sua glória através de Jesus Cristo,
E essa revelação da sua glória contém uma promessa de salvação para aqueles que nele creem, bem como um anúncio de juízo para todos aqueles que, a exemplo de Faraó, permanecem rebeldes e com os seus corações endurecidos. Então, o que está aqui na conclusão, a gente já tinha meio que falado, né, sem ter lido, que o que Deus fez, o que Deus vai fazer, no caso aqui, né, libertando o povo de Israel, é um exemplo vívido do que Deus faz conosco, nos libertando, e o que Deus fez com os egípcios é um exemplo vivo do que Deus fará com aqueles que se opõem ao Senhor. Essa passagem, então, traz para nós, né, essa revelação da promessa de Deus e anúncio de juízo. A mensagem de hoje, né, dessa primeira lição, é que nós não estamos sós, não estamos desamparados. Deus não se esqueceu, é o mesmo Deus de ontem, hoje, será para sempre. E Ele vai, assim, cuidar de nós, nos fortalecer. Por meio da narrativa dos primeiros capítulos de Êxodo, somos ensinados a respeito do desejo de Deus de ser conhecido como o Senhor, tanto pelos incrédulos quanto pelo seu povo. Nós temos que reconhecer Deus como o Senhor, e todos vão reconhecer Deus como o Senhor. A questão é, em salvação ou em juízo? Você confia na força do seu próprio braço, fazendo as coisas à sua própria maneira, ou em Deus? Você tem consciência da paternidade de Deus por meio da salvação realizada por Ele? De que maneira você saberá que o Senhor é Deus? Em juízo ou em salvação? É um apelo, né, irmãos, para que a gente esteja ciente, para que a gente esteja sempre seguro no Senhor, que as provações, as tentações desse mundo, as ilusões, não venham tirar de nós esse foco, né, da certeza que nós estamos com Deus. Seja o que for, nós possamos nos fortalecer e nos firmar assim no caminho de Deus. Quer falar? Não? Então, irmãos, se ninguém mais tiver uma palavra, a gente vai encerrar já a nossa aula.